Meu nome é Luiz Werber Bandeira, eu sou médico, especialista em imunologia clínica e alergia, chefio o Serviço de Imunologia Clínica e Alergia da Santa Casa do Rio de Janeiro. Eu sou diretor médico da Imunoderm Clínica. Hoje nós vamos conversar sobre uma doença que atinge cerca de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. É a asma. E dois motivos me levaram a verbalizar para vocês. O primeiro é essa condição dessa nova doença viral, a Covid-19, que também pode acometer o pulmão, como a asma acomete o pulmão também. E bem porque também nós estamos passando por um período que é denominado o Dias Mundial, o Mês Mundial do Controle da Asma, que é a preocupação do mundo inteiro, de toda a Sociedade Brasileira de Alergia, Sociedade Brasileira de Imunologia, e não poderíamos ficar de fora disso, o Serviço de Imunologia e Alergia da Santa Casa, nem a Imunoderm Clínica, de tentar, através de uma conversa com vocês, explicar melhor para vocês essa condição dessa doença asma. A asma é uma doença inflamatória crônica, ela não é uma doença infecciosa, é uma doença com inflamação no seu pulmão cronicamente, no pulmão do paciente com asma, adulto, criança ou idoso. Se você não está fazendo o tratamento correto, controlando a sua asma, mesmo que você não tenha clínica, não tenha nenhum sintoma de falta de ar, de chiado, você pode estar cronicamente inflamado. São células que vêm do seu sangue, vão para o seu pulmão e fazem um processo inflamatório. A relação da asma e o Covid-19, nós vamos conversar para, na realidade, o objetivo é até acalmar você com a sua relação, se você é um paciente asmático e é nessa situação de pandemia no momento. Mas, antes de tudo, nós temos que esclarecer a você sobre a sua doença, como você pode conversar com o seu médico assistente. Primeiro, a asma ela pode se apresentar de várias maneiras. Ela pode ser uma asma leve, ela pode ser uma asma moderada, ela pode ser uma asma grave, ela pode ser uma asma de difícil controle, ela pode ser uma asma alérgica, ela pode ser uma asma não alérgica. Isso que você pode conversar com o seu médico. Que tipo de asma? E como é que a gente chama esse tipo de asma? É o fenótipo. Qual é o seu fenótipo? O seu médico disse que você tem asma alérgica. Então você precisa saber quais são as substâncias que você entra em contato através da inspiração que produzem uma alergia no seu pulmão e você apresenta falta de ar, você apresenta dispneia. Outra condição que você pode também perguntar ao seu médico é que tipo de célula você tem no seu pulmão. Porque nós temos a asma, ela pode ter vários tipos de células que vão produzir inflamação no seu pulmão. Por exemplo, elas vêm do sangue e vão para o seu pulmão. Você pode ter uma asma com poucas células no pulmão. Tem exames que podem demonstrar isso. Você pode ter uma asma com a célula denominada eosinófilo. Você pode ter uma célula uma asma com uma célula denominada neutrófilo. Você pode ter uma asma que tem neutrófilo e tem eosinófilo. Então, esse tipo de infiltrado de células no seu pulmão, ele é denominado endotipo. Então, você tem o fenótipo e o endotipo. Isso é importante porque o seu médico, baseado nessas duas informações, ele vai indicar um tratamento específico para o seu fenótipo e para o seu genótipo, da sua clínica, da sua intensidade, da sua gravidade, da sua doença. Com relação à asma, independente se é alérgico ou não alérgico, qual o tipo de célula, com o Covid-19. Nós sabemos que o vírus, coronavírus beta, da doença SARS-CoV-2, ele precisa, ao entrar em contato com o nosso organismo, entrar dentro da célula. E ele utiliza o receptor, uma proteína que existe normalmente na superfície celular, para entrar dentro da célula e lá se replicar, porque ele não vive fora da célula. E esse receptor é denominado AC2. É muito interessante que até mais ou menos 10 anos de idade, as crianças apresentam pouca quantidade desse receptor. Então, por isso, a Covid-19 ela é menos intensa
nas crianças até os 10 anos de idade. E mais interessante é que existem trabalhos que relacionam o estado asmático alérgico com menor quantidade desse receptor AC2. Então, os pacientes alérgicos teriam menor quantidade desse receptor nas suas células, inclusive nas células do pulmão. Isso daria a ele uma condição especial com relação ao coronavírus beta-2 da doença Covid-19. A informação mais importante que posso deixar hoje para vocês é o seguinte: você não deve ou deve iniciar o controle da sua asma com seu médico assistente, ou se já está fazendo uso das medicações, você não deve parar de utilizar. Você não deve parar de utilizar o corticoide inalatório que você usa, que você aspira 1 a 2 vezes por dia. Você não deve parar de utilizar o seu broncodilatador que você usa diariamente, 1 a 2 vezes por dia, ou no mecanismo que a gente chama de resgate, quando você passa mal. E também, se você estiver numa condição de uso de corticoide oral para o controle da sua asma, que é uma asma de difícil controle, e também de imunobiológicos, você não deve suspender essas medicações. O que você tem que fazer é continuar com o seu tratamento. Quanto mais bem controlado você estiver da asma, menor vai ser as complicações que a Covid-19 pode levar a você. Então, você asmático, ele tem uma relação com a pandemia, com o Covid-19, com a doença Covid-19, semelhante a qualquer outra pessoa. Então, o grande mensagem é: não deixe de controlar com o medicamento que o seu médico passou. Não pare o uso da medicação. E outra situação importante é o seguinte: se você é um doente alérgico, você tem uma asma alérgica, você deve continuar a fazer 2 condutas. Uma, o controle do ambiente. Você já deve ter feito teste para a sua asma alérgica e sabe qual é a substância que você é alérgico. E outra, se você estiver utilizando a imunoterapia específica para a sua asma alérgica, a sua vacina, entre aspas, você deve continuar com o uso dela. Então, espero que tenha sido claro, e qualquer dúvida, nós estamos na Santa Casa do Rio de Janeiro à disposição de vocês. Muito obrigado.